Olá, graça e paz, que Deus te abençoe, abençoe a sua vida, a sua família, que abençoe o seu fim de semana. Estamos aqui gravando esse vídeo numa sexta-feira e é um momento aqui para refletirmos em um texto não tão conhecido assim da igreja, mas que nos faz refletir e pensar algo sobre o que será que Deus requer de nós. Estamos vivendo em um período muito agitado, né? Muitos dizem que já estamos no período hipermodernista, onde precisamos atingir metas, cumprir prazos, precisamos dar resultado, onde precisamos mostrar que somos capazes, que temos a capacidade de conquistar algo, sabe, de sempre estar à frente, no topo, de sempre estar vencendo. Aí eu te pergunto, o que será que o Senhor requer de nós? Será que o Senhor requer que nós conquistemos, que nós atingíssemos meta, de que nós estivéssemos sempre à frente, sempre competindo? Por que eu digo isso? Porque olha só o que a palavra de Deus diz em Miqueias capítulo 6, versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti. Então aqui já fala que o Senhor pede algo sim de nós. E no contexto aqui, na verdade, está falando sobre a religião, né? No versículo anterior ele diz assim: Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Então o profeta Miqueias está falando: o que eu vou dar para agradar a Deus? Será que todos os meus atos externos, todas as minhas conquistas, tudo aquilo que eu consegui, tudo aquilo que eu conquistei, será que se eu oferecer a Deus, Ele vai se agradar disso? Será que Deus vai se agradar de todas as coisas que eu tenho lutado para conquistar, todas as metas que eu bati? Se eu oferecer tudo isso a Deus, será que Deus se agradará de mim? Será que é isso que Deus está pedindo de mim? Então no versículo 8 ele diz assim, né? O Senhor pede de ti que pratiques a misericórdia que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o seu Deus. Ou seja, o Senhor, ele não está pedindo que ofereçamos a ele sacrifícios, sacrifícios do nosso trabalho, sacrifícios da nossa vida externa. Não que não seja importante, mas não é isso que o Senhor está priorizando. Ele prioriza em nossas vidas a justiça, de sermos justos, de tratarmos o nosso próximo do mesmo jeito que nós gostaríamos de ser tratados. O Senhor também pede que amemos a misericórdia que está relacionada ao perdão, de sermos misericordiosos, de não levarmos em conta ofensas, de não ofendermos, de sempre estarmos dispostos a perdoar, a exercer a misericórdia, e não devemos nos atentar para a classe social, cor de pele, coisas externas que não edificam a nossa vida. E também o Senhor diz, né, o que o Senhor pede de nós é que andemos humildemente com o nosso Deus. E andar humildemente aqui implica em ser totalmente dependentes de Deus, totalmente necessitado da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor, da sua direção. Sempre termos em mente de que sem Deus, sem Jesus, nada somos. Somos pó e ao pó voltaremos. Mas enquanto estamos aqui vivendo essa vida, devemos andar humildemente
dependentes da graça, da misericórdia, do poder de Deus para as nossas vidas. Por que que Miqueias disse isso? Você já parou para pensar? O que será que estava acontecendo em Israel nos dias de Miqueias para que ele falasse isso? Porque a classe mais necessitada, a classe mais pobre de Israel estava sofrendo pela opressão da elite. Quem era a elite? Os sacerdotes, a monarquia, o rei, os profetas e os líderes, os chefes da casa de Israel. Porque em Miqueias 3, se você for ler, ele diz assim, né? Os seus cabeças dão sentença por suborno, ou seja, os chefes da casa de Israel estavam dando falso testemunho, falsa acusação contra os seus irmãos para quê? Para possuir, para tomar os bens dos seus irmãos, para trazerem riquezas para si, oprimindo seus irmãos, mentindo, dando sentenças falsas, né? Alguém ia lá, dava suborno para algum chefe da casa de Israel para falar mentiras contra determinada pessoa, para que aquela pessoa fosse levada escrava, perdesse a sua casa, o seu campo, o seu gado. E ele continua dizendo também, né? Os seus sacerdotes ensinam por interesse. Então os sacrifícios, tudo que os sacerdotes ensinavam não era para glorificar a Deus, não era para direcionar o povo a adorar Yahvé, a adorar Jeová, e sim porque eles estavam ali por interesse. Interesse político, interesse de poder, porque a religião para eles era altamente lucrativa, porque há relatos nos profetas de que os sacerdotes vendiam muitos dos sacrifícios que eram oferecidos. Todos os sacerdotes faziam isso? Não. Mas a maioria fazia. E Miqueias aqui está denunciando os sacerdotes por isso, porque eles ensinavam não por amor à palavra, não por amor a Deus, mas ensinavam por interesse. Porque eles amavam estar no poder, amavam o dinheiro, amavam tudo isso, a avareza. E também diz sobre os profetas, né? Os seus profetas adivinham por dinheiro. Parece que isso não acontece nos dias de hoje, né? Vemos aí tantas pessoas profetizando, falando em nome de Deus, arrastando multidões, pessoas pedindo dinheiro na internet para trazer uma palavra de Deus, né? Supostamente palavra de Deus para as pessoas. Eu já vi vários casos. Vejo casos aí na internet de pessoas que pedem Pix para poder profetizar sobre a vida da pessoa. Aí eu digo para vocês, querido, que as profecias de Deus para mim e sua vida estão nas Sagradas Escrituras. Tudo que o Senhor revelou o suficiente para mim e a sua salvação, para o nosso crescimento espiritual, está nas páginas das Sagradas Escrituras. E devemos tomar muito cuidado quando aparece um profeta e outro aí profetizando na internet e pedindo dinheiro. Que não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer que pratiquemos a justiça, a misericórdia e andemos humildemente com Deus. E voltando lá no texto, né, de Miqueias 3:11, para falar do contexto, né? E ainda, né, a elite de Israel ainda falava assim, e ainda se encostam no Senhor. O que é se encostar no Senhor? Eles tinham na cabeça de que por eles ter a palavras, eles tinham o Espírito de Deus. Não importa o modo como eles viviam, não importa o modo como eles tratavam o seu próximo, mas eles tinham a palavra, eles tinham os sacerdotes, os sacrifícios. Então eles, na cabeça deles, eles estavam com Deus, Deus estava com eles. E ainda diz, não está o Senhor no meio de nós, nem o mal nos sobrevirá. E há muitas pessoas assim hoje, queridos, que eles não se importam com a necessidade do seu irmão, não oram por ninguém, não têm um sentimento de misericórdia, de amor, de perdão, mas creem que Deus está com eles. Por quê? Porque eles têm uma vida religiosa externa, participam de congressos, de cultos, de eventos cristãos, estão sempre com a Bíblia na cabeça, sempre estão em evidência por algum ato misericordioso que supostamente eles fazem.
Eu participo aí dos eventos, sempre sou chamado para palestrar, para ministrar, para louvar. Então Deus está comigo. Mas Deus, ele não se agrada de atos externos. Quando esses atos externos não estão transparecendo aquilo que está dentro do nosso coração. Primeiramente, devemos ter um sentimento de justiça, de misericórdia e de humildade diante de Deus. E então, as nossas obras, aquilo que fazemos exteriormente, sim, fluirá de modo natural. E é isso que Deus quer de nós, querido, que primeiramente nós mudemos de atitude para com Deus e para com o nosso próximo. E essa atitude tem que ser uma atitude de justiça, de misericórdia, de amor. Espero que essa palavra tenha te ajudado em algum indagamento, em alguma dúvida que você tenha a respeito de será que o que eu faço, será que as atividades, tanto do meu dia a dia quanto na minha vida religiosa, está agradando a Deus? Será que é isso mesmo que o Senhor está pedindo de mim? Então aqui está a resposta, né? Que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente diante do teu Deus. É isso que o Senhor requer de ti. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia e nos vemos num próximo momento.